Bom, também chamou a atenção no discurso, nessa cerimônia de abertura, o discurso da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Vou voltar a falar com o Vitor. Vitor, ela defendeu que seja mantida a permissão para prender os condenados em segunda instância. Uma decisão que já está tomada pelo STF, mas que pode ser revista e é o assunto do momento, né? É verdade, Leilane, havia já muita apreensão, muita preocupação daquelas figuras que vêm sendo condenadas em primeira instância, que passam seus casos ao Tribunal de Apelação. No caso mais recente, a condenação do presidente Lula na semana passada, ou seja, perdendo sua apelação na segunda instância, e a apreensão dessas figuras, desses réus, com a situação que já foi julgada aqui pelo Supremo Tribunal Federal, que autorizou o início do cumprimento de pena, inclusive de prisão, para aqueles réus condenados nesses tribunais de apelação, tribunais de segunda instância. A presidente do Supremo Tribunal Federal, desde o começo da semana, já deixou claro que não deve levar esse assunto novamente a uma nova discussão do plenário do Supremo Tribunal Federal, dando, portanto, aquele entendimento. Após a condenação em segunda instância, mesmo se houver a necessidade de análise de recursos em tribunais superiores, os réus já podem cumprir a pena, inclusive pena de prisão. Portanto, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, nesse discurso aqui na abertura do ano judiciário, vai na mesma linha da presidente do Supremo Tribunal Federal, que sequer considera a necessidade de retomar o assunto no Supremo. Mas o Ministério Público Federal, sob o comando de Raquel Dodge, deve apoiar o Supremo na atual decisão, que é permitir o início do cumprimento após a condenação em segunda instância. Vale mencionar também, nesse discurso, nessa cerimônia, Leilane, o discurso do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que disse que há casos de tentativa de intimidar magistrados por parte de réus, essas pessoas que estão sendo atacadas, agora condenadas pela Justiça. Os detalhes desses dois discursos, tanto da procuradora Raquel Dodge como do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a gente vai acompanhar também na reportagem de Marina Francischini. A Procuradora-Geral da República citou a corrupção. Disse que os culpados precisam pagar pelos seus atos e defendeu a condenação em segunda instância como instrumento de combate à impunidade. O Ministério Público irmana-se ao sentimento dos membros desta augusta corte, que reconhece que vivenciamos os brasileiros a dura realidade de aumento da violência urbana, de corrupção ainda disseminada, de crise nas prisões e de sentimento de impunidade. Os olhos do país e o coração de todo o povo observam e sentem o que pensam e decidem os órgãos do sistema de justiça. Com a atenção que nos impulsiona no Ministério Público a agir firmemente em nome do interesse público, a encontrar caminhos que façam chegar justiça aos mais necessitados e a endireitar os atos tortuosos dos que desviam direito público. O Ministério Público tem agido e pretende continuar a agir com o propósito de buscar resolutividade para que a justiça seja bem distribuída, para que haja o cumprimento da sentença criminal após o duplo grau de jurisdição que evita impunidade, para defender a dignidade humana, de modo a erradicar a escravidão moderna, a discriminação que causa infelicidade e para assegurar acesso à educação, à saúde e a serviços públicos de qualidade. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil também mandou recado. Falou de pressões políticas que constrangem o judiciário. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tem sido questionado fortemente por forças políticas antagônicas. Mas ele não é, nem pode ser, a crise. Ao contrário, precisa ser o seu antídoto. Igualmente, assistimos a tentativas inaceitáveis de constranger e influenciar magistrados, por meio de pressões políticas, em flagrante desrespeito à independência do poder judiciário.